Olá, vamos continuar então, dando mais detalhes sobre arquivos e diretórios. A árvore de diretórios do Linux, ela tem uma estrutura bastante peculiar e na raiz nós podemos encontrar diversos diretórios, cada um deles com uma função determinada. Se você for para o diretório raiz, vai encontrar vários diretórios como proc, bin, user, etc, tmp, var, dev, home, entre outros. Vamos aqui tentar trazer para vocês alguns comentários sobre alguns desses diretórios. O /proc ele é um diretório virtual que serve como diagnóstico e configuração em tempo real do kernel. A gente vai mostrar esse diretório em mais detalhes para vocês daqui a pouco. O /etc ele oferece configurações do sistema. O /usr ele tem utilitários nativos. O /usr local utilitários públicos, onde públicos são aqueles que não vêm inicialmente instalados com a sua distribuição, que você pode adicionar posteriormente. /var tem os arquivos de log de administração do sistema. /dev, os dispositivos de entrada e saída, basicamente para comunicação com periféricos. O /home tem o diretório dos usuários. O /tmt são arquivos temporários, como por exemplo compilação de programas, ficam lá. E o /boot, ele tem os arquivos de configuração do boot, né, e também os arquivos, as imagens, né, do kernel e outros arquivos correlatos. Tá? Para você ter uma descrição completa de toda a hierarquia do Linux, ou boa parte dela, você pode usar o comando man here, ou HIER, de hierarquia. Ok? Vamos dar uma olhadinha então em alguns desses diretórios. O /bin, /sbin, /user/bin, /user/sbin, são todos para programas executáveis, comandos do Linux. Mas aí você vai perguntar, para que tantos, né? Vamos tentar explicar um pouquinho. O /bin é um diretório que contém programas executáveis necessários no modo single user, no modo de usuário único. Quando você liga a sua máquina sem outros usuários, são necessários para ativar ou reparar o sistema operacional. O /sbin tem comandos exatamente como o /bin, mas são os comandos necessários para iniciar o sistema que não são utilizados pelos usuários. Então, bin são os comandos que são utilizados pelos usuários comuns e o /sbin são comandos especiais. Okay? E temos então, além desse, o /user, o sr, /bin, é um diretório principal dos programas executáveis do Linux. A maioria dos programas vai estar nesse diretório. Tá? E são aqueles programas normais, vamos colocar assim. Já no /user, o sr, /sbin, o diretório contém os binários de programa para administração do sistema, que não são essenciais no processo de iniciação, para montagem do /usr ou para reparo do sistema. Então, tem vários outros comandos também que ficam no /usr, /sbin. Além desse, tem um /user, /local, /bin e /user, /local, /sbin. São programas que são instalados localmente, tanto para uso do usuário, no caso do /usr, /local, /bin, e como para uso de administração do sistema, como no /usr, /local, /sbin. Ok? Olhando mais um pouquinho para a árvore de diretórios, tem um diretório interessante que é o /proc. Ele tem vários arquivinhos ali dentro que você pode conseguir várias informações úteis sobre o seu sistema. O /proc /devices, por exemplo, lista os dispositivos que tem no seu sistema instalados, como impressoras, placa de som, modem, teclado, etc. O /proc /pci lista todos os dispositivos PCI que estão instalados. E o comando lspci
utiliza-se desse arquivo para mostrar o conteúdo dos dispositivos que estão ligados no barra do PC e do seu computador. Já o barra proc e o barra CPU info traz todas as informações sobre a característica do seu processador que está sendo utilizado, ou processadores que você tenha na sua máquina. O barra proc barra main info traz informações sobre a memória utilizada. O comando free consulta esse arquivo para dar as informações sobre a quantidade de memória usada e a quantidade de memória liberada. O barra proc barra módulos fala sobre os módulos ou os drivers, né, que são carregados, que estão carregados no kernel. O comando lsmod também consulta esse arquivinho para fornecer informações para você. O barra proc barra mounts mostra as partições que estão montadas. Tá? O comando mount sem parâmetro também mostra o conteúdo desse arquivo. Tem outro que é o barra proc barra partitions, que mostra as partições existentes, né, que o Linux reconheceu na sua máquina. E finalmente tem um barra, podemos falar do barra proc barra version, que mostra a versão do kernel. O comando uname também vai consultar esse arquivo para fornecer as informações para você. São alguns dos diretórios que tem, os arquivos que tem no barra proc. Você pode ter a descrição completa dos arquivos que estão no diretório barra proc, dando o comando man proc. Bom, arquivos e diretórios têm atributos, ou seja, eles têm características próprias além do nome deles e do inode que eles eventualmente estejam alocados. O sistema operacional ele precisa definir com precisão quem criou o arquivo, quando foi criado, quem pode ler e escrever nesse arquivo, qual a última vez que ele foi lido ou escrito, qual o seu tamanho, enfim, uma série de atributos que estão associados a cada arquivo ou diretório para que isso seja possível. Nós vamos procurar estudar melhor a seguir, né, o que são esses atributos e como modificá-los, ok? Para você ver esses atributos, uma das maneiras que é possível fazer isso é usar o comando ls, com a flagzinha "-l". Então, ls-l vai mostrar várias informações sobre os arquivos. Se a gente executar esse comando no diretório, a gente vai ver então que vão aparecer as seguintes informações. No começo, bem aqui no comecinho, a gente vai encontrar as permissões, tá? Que é uma sequencinha de letras e de traços. Tá? A seguir, o número de links que estão para aquele arquivo, links hard links, que a gente chama, ou links verdadeiros, né? Depois, o nome do usuário, que é dono daquele arquivo, e, em seguida, o grupo que pertence àquele usuário. Temos, logo depois, a informação do tamanho do arquivo. Finalmente, a data da última atualização, a última data que ele foi modificado. E o último campo é o nome do arquivo. Ok? Temos alguns detalhes em relação às permissões que a gente vai procurar mostrar aqui para vocês. Cada arquivo e cada diretório tem definidos 3 níveis de acesso: para o dono, para o grupo e para os outros. Ou seja, o dono é a pessoa que criou o arquivo ou o diretório, e somente o dono ou root pode alterar as permissões de acesso. O grupo é o conjunto de usuários que são membros do mesmo grupo, a qual o arquivo ou diretório pertence. E, finalmente, outros são todos os outros usuários do sistema. Tá? Para cada um desses é dada um tipo de permissão, 3 tipos de permissão: leitura, escrita ou execução. O parâmetro R permite a leitura do conteúdo de um arquivo ou diretório. Ou seja, se você tiver com aquele parâmetro setado, significa que o dono ou o usuário podem fazer uso daquele, acessar aquele arquivo, né? Podem ler aquele arquivo. Se o W estiver setado, significa que você vai poder escrever ou vai poder atualizar, alterar o conteúdo daquele arquivo. E X, finalmente, indica que você pode executar aquele arquivo, que contém uma informação, um formato, seja
um shell script, seja um programa executável, que aquele arquivo pode ser executado. Então, olhando bem na nossa informação aqui, a gente pode ver que se tiver um tracinho, significa que aquela permissão não é dada. Então, a primeira sequência de letrinhas, RWX, por exemplo, vai se referir ao dono do arquivo. Então, o dono do arquivo, nesse caso, pode ler, escrever e executar aquele arquivo. As outras três sequências, as duas sequências de 3 letrinhas, indicam, respectivamente, para o grupo e para os outros, quais são as permissões. Nesse caso aqui, nós temos que as permissões de leitura são de leitura e escrita para o dono, de leitura e escrita para o grupo e para os demais usuários, ela é negada. O primeiro campo tem uma letrinha. D, posso adiantar para vocês, indica que aquele arquivo é um diretório. Perfeito? E tracinho indica aquele arquivo, um arquivo de texto comum, um programa executável, um arquivo comum. Então, essa é a maneira usual da gente ver as permissões. Tá? Em alguns momentos vão aparecer algumas letrinhas diferentes. A gente vai procurar mostrar quais são essas letrinhas diferentes, além do RWX, que podem aparecer quando você dá o comando ls-l. Bom, detalhando melhor esse primeiro caractere na série do comando, o que ele diz? Se for um tracinho, significa que é um arquivo comum. B indica que aquele é um dispositivo de bloco. Normalmente só aparece isso nos arquivos, né, que estão no diretório /dev. C indica que é um dispositivo de caracteres. Igualmente, só vai aparecer, ou ser possível ver essa informação, nos arquivos que estão no diretório /dev. D indica que aquele é um diretório, aquele arquivo contém um diretório. L indica que aquele arquivo é um link simbólico. P vai dizer que ele é um FIFO, um named pipe, um pipe nomeado. E, finalmente, S significa que é um socket mapeado em arquivo. Não confundir com o bit S do SUID, SGID, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, quando a primeira letra for um S, significa que ele é um socket mapeado em arquivo. Bom, o que significa então o SUID e o SGID? Além das permissões RWX, nós temos uma outra flag, ou basicamente 3 flags de permissões especiais para acesso a arquivos e diretórios. Uma é o SUID, tá? Com essa permissão o usuário executa o arquivo ou acessa o diretório como se fosse o dono do arquivo. Ok? Tem o SGID, que nesse caso, quando tem essa flag setada, o usuário executa o arquivo como se fosse membro do grupo ao qual pertence o arquivo diretório. Tá? E se esse bit também estiver ligado no diretório, os arquivos, né, herdam o grupo do diretório. Caso contrário, os arquivos criados ali dentro vão herdar o grupo da pessoa que criou o arquivo. Ou seja, normalmente, quando você cria um arquivo, ele herda o mesmo, dentro do diretório, ele herda o mesmo dono e grupo do diretório onde ele está. Quando esse bit está setado, não, ele permite que você crie arquivos num diretório de diversos usuários, basicamente. E a última flag especial é o stick bit, que ele permite que o usuário possa criar, alterar e deletar apenas, né, os seus próprios arquivos no diretório que tem essa permissão, mesmo que ele não seja dono do diretório nem membro do grupo ao qual o diretório pertence. Né? Quando o stick bit é usado em um arquivo, significa que esse arquivo é compartilhado por vários usuários que podem ter acesso, modificar, sem que a propriedade dele mude. Então, além das permissões de leitura, escrita e execução, nós temos essas permissões adicionais. Como elas são interpretadas, né, mostradas no arquivo ls-l? Se ela tiver um S grande, né, significa que estiver no campo relativo ao owner, né, ele é um bit de SUID. Tá? Se for um S pequeno, é um SUID, mas permissão de execução para o dono. Se for um S grande e estiver no grupo, significa que é o bit de SGID. Se for um S pequeno e estiver no campo de grupo, significa que é um SGID com permissão de execução
para o grupo. Finalmente, a letrinha T maiúsculo no campo de outros e T minúsculo no campo de outros, e o stick bit, né, que indica se for maiúsculo apenas o stick bit e se for minúsculo a permissão de execução para outros usuários do sistema. Então, vamos depois fazer um exercício mais elaborado sobre esses bits, mostrando para vocês os comandinhos direitinho, como isso acontece. Então, olhando aqui esse exemplo que temos aqui, vamos perceber que o arquivo teste possui permissão S para o grupo. Isso indica que é um arquivo SGID que pode ser executado pelos membros do grupo, ao qual pertence o arquivo. Nesse exemplo, o dono e o resto dos usuários dos sistemas também possuem permissão de execução para aquele arquivo de teste. Ok? Bom, como eu faço para alterar então esses atributos? Basicamente são dois comandos que são utilizados, o chown e o chgrp, tá? O change owner, change group. Você vai usar esse comando, né, como opção "-r", pode usar esse comando com a opção "-r" maiúsculo, com a opção de recursão, que vai ser aplicado a todos os arquivos diretórios dentro do diretório que você indicar. E você muda, então, o dono de um arquivo, né, usando o comando chown. Quando você muda o grupo de um arquivo, usando o comando chgroup. Esses comandos, então, alteram o dono, tá, que é proprietário o dono daquele arquivo, e alteram o grupo de um arquivo ou diretório. Tá? Também podemos usar o comando chmode para alterar as permissões de leitura, escrita, execução ou de setar o bit, ou SUID, SGID ou o bitzinho T. Para fazer isso, nós podemos fazer isso em dois modos. O modo numérico, que é o modo mais difícil, né? E o modo simbólico. Nesse caso, a operação sobre o arquivo ela é feita usando letrinhas, onde o U indica usuário, G o grupo, O os outros, e o A se aplica a todos eles. Né? Então você pode adicionar com mais, remover a permissão ou defini-la, né, com um sinalzinho de igual, e as permissões são R, W, X. Nesse sentido, a gente pode executar alguns comandos que vão fazer a alteração. Por exemplo, chmode A mais X vai fazer com que todos o owner, o grupo e os outros usuários possam ter acesso à execução àquele arquivo. Nós vamos mostrar agora alguns exemplos a respeito disso.